Pronto, tudo certo. Já já iniciamos, então. Ok, aguardando. Eu tenho medo disso cair. Eu acredito que a gente já pode começar, então. Boa noite, gente. Eu sou a Maura, sou a atual presidente da Liga. Primeiramente, eu queria agradecer pela presença de todos vocês e queria agradecer também ao Dr. Felipe pela parceria de sempre com a Liga, por ter aceitado mais esse convite para ministrar essa aula para a gente. Antes de iniciar a aula, eu tenho alguns avisos para vocês, tá? As dúvidas, elas vão ser respondidas no final da aula. Então, caso surja alguma dúvida, eu peço que vocês coloquem no chat, que depois eu leio para o Dr. Felipe no final. O link para os certificados vão ser disponibilizados no chat no final da aula, tá? Esses certificados vão ser enviados para os e-mails que vocês se cadastrarem. Lembrando que essa aula vai ser preparatória para o nosso seletivo, como foi divulgado no edital. Então, na nossa prova, pode ter questões sobre essa aula, tá? Quanto a postagens, caso vocês queiram fazer alguns stories e puderem marcar a Liga e o Dr. Felipe também, a gente fica muito agradecido. Então, é isso, gente. Desejo uma boa aula para vocês. E agora eu passo a palavra para o Dr. Felipe. Então, pessoal, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Para mim é sempre uma grande honra contribuir com a Liga e não tenho dúvidas que sempre que eu puder estarei aqui contribuindo. Para quem não me conhece, eu sou Felipe Amado, sou intensivista, trabalho em alguns hospitais daqui da capital, também desenvolvo um trabalho produzindo conteúdos para um aplicativo que vocês conhecem bastante, que é o Whitebook, e também escrevo textos na área de medicina intensiva para o portal PebMed. Faço parte também do Critical Group, que é um grupo de gestão em medicina intensiva e unidades de emergência. Hoje a gente já faz gestão de cerca de, se não me engano, 30 leitos de UTI,
uma unidade de emergência e uns 40 leitos de enfermaria aqui na capital. E lá, através das nossas redes sociais, a gente, em breve, pretende começar algumas atividades na área de forma mais direta na área de ensino. Então, fiquem atentos. Hoje a nossa aula vai ser sobre distúrbios hidroeletrolíticos. Isso é uma aula um pouco densa, na verdade, e até desafiadora. A minha proposta é que a gente tente fazer em no máximo 60 minutos, tá? Eu acredito que vai ser a forma da gente tentar prender a atenção de vocês. E o que eu resolvi trazer aqui para essa aula, eu já fiz essa aula em outros momentos para outros públicos, é justamente o que de fato a gente precisa saber para resolver aquele distúrbio hidroeletrolítico que está passando na nossa frente. Então, chegou o resultado para mim de uma hipocalemia. O que eu tenho que fazer para resolver aquele eletrólito? Então, beleza, se você sabe que lá na alça de Henle vai ocorrer um papel importante em uma das bombas para esfoliação do potássio, legal, a fisiologia vai ser muito importante, a gente vai citar em alguns momentos da aula. Mas o fim dessa aula aqui ele é muito prático em termos também da conduta, o que a gente vai fazer diante desses cenários, tá? Então, hoje a gente vai passar por sódio e potássio de forma mais contundente e de forma mais detalhada. No magnésio e no cálcio são rápidas palavras e o fósforo vai ser só uma frase de atenção em relação ao fósforo. Eu quero deixar claro que a gente vai esmiuçar diversas partes do país. os distúrbios de sódio e de potássio, porque eles serão bastante prevalentes no dia a dia clínico de vocês. Então, o sódio, para a gente começar, ele é o íon mais importante do espaço extracelular. Ele é responsável pela manutenção do volume do líquido extracelular e da tonicidade plasmática. Existe uma estreita relação entre a água e o sódio, a ponto da gente falar que um distúrbio de sódio nada mais é do que um distúrbio de água. Então, para você entender os distúrbios do sódio, você precisa entender que ele vai se alterar diante de alterações da água livre do nosso corpo. Os níveis normais vão variar de 136 a 145 mEq por litro. E o rim é a via final comum responsável pelo balanço do sódio, como a gente vai ver mais na frente. Então, como eu falei para vocês, toda vez que eu falar de algum distúrbio do sódio, seja ele hiponatremia, seja ele hipernatremia, nós estamos falando de alterações da água. E a hiponatremia, que é considerada com sódio abaixo de 135, ela, na verdade, vai ocorrer justamente quando você tiver algum movimento na água que mude essa concentração. Por exemplo, se você aumenta a oferta hídrica oral ou intravenosa, você pode estar diluindo o teu meio extracelular, que, como eu já mostrei para vocês, é onde o íon sódio se encontra, sendo o íon mais importante desse espaço, com subsequente retenção de água. Isso pode gerar uma hiponatremia que nós chamamos de dilucional. No indivíduo normal, o excesso de água é eliminado rapidamente através da queda da osmolaridade plasmática, que suprime a liberação de hormônio antidiurético. E esse tipo de mecanismo garante que nós, aqui, uma vez que você vai ali fazer uma atividade física, se hidrata bastante por conta do teu mecanismo da sede, você vai ter uma diurese um pouco mais elevada durante a atividade ou logo após. Todos vocês já passaram por isso. Justamente porque no indivíduo normal, esse excesso de água ele vai ser liberado, uma vez que com o aumento da oferta hídrica oral, nesse exemplo que eu estou te dando, ocorre queda da osmolaridade plasmática e isso faz com que o teu corpo diga, olha, acabou, eu não quero mais saber de antidiurese, que no caso é o hormônio do ADH. Eu quero que ocorra diurese, então para isso eu suprimo a atividade do ADH. E quando a gente fala em osmolaridade, a osmolaridade normal ela é de 290 miliosmol por litro. E olha que interessante, o sódio é tão importante, recuperando aqui o slide anterior, para a manutenção do volume do líquido extracelular e da tonicidade plasmática, que na fórmula da osmolaridade, ele está aqui multiplicado por 2, né, pessoal? Então, a osmolaridade, isso aqui às vezes cai em prova de residência, 2 vezes o sódio, mais a glicose sobre 18, mais a ureia sobre 6. Então, são, digamos assim, os grandes players, os grandes atores da osmolaridade. Tanto que em situações de hiperglicemia, você pode ter alterações também do sódio
por conta de alterações na osmolaridade, situações de estados hiperglicêmicos hiperosmolares. Você pode ter alterações do sódio porque eles dois estão jogando nessa faixa de alteração plasmática. E a classificação ela vai variar conforme a osmolaridade, a tonicidade e o estado volêmico do paciente. Isso é muito importante a gente entender. Por quê? Porque nem sempre a hiponatremia ela vai ocorrer em um cenário, nem sempre a hiponatremia vai ocorrer num cenário de excesso de líquidos. Porque eu posso ter uma hiponatremia cuja osmolaridade ela é normal. Eu chamo isso de hiponatremia isotônica. Porém, para um livro, vocês vão achar diversas classificações de hiponatremia. Hiponatremia quanto ao estado volêmico, quanto à osmolaridade, e eu resolvi trazer essa, para a gente ter aqui como base. Mas não necessariamente, no teu dia a dia, na reposição de sódio, você vai precisar fazer um diagnóstico tão preciso da hiponatremia. Vejam só, é importante entender. Não necessariamente toda hiponatremia você vai ter que encaixar em uma delas. Existe a hiponatremia isotônica, que ela ocorre devido à hiperproteinemia e pela hiperlipidemia. São situações onde você tem alterações do meio extracelular pelo aumento de proteínas ou pelo aumento de lipídios no soro, e com isso você acaba, digamos assim, embaçando, entre aspas, a leitura da hiponatremia, ou do sódio, mas nesse cenário não houve alteração da glicose, nem da ureia, e muito menos da quantidade de água extracelular que você tinha, apenas uma alteração de, digamos assim, partículas adicionais, como os lipídios e as proteínas. Existe a hiponatremia com osmolaridade sérica aumentada, que é a hiponatremia hipertônica. Em cenários de hiperglicemia, que foi o que eu acabei de citar, então você tem, às vezes, um paciente com um estado hiperosmolar hiperglicêmico, ele chegou para você lá no teu hospital com um estado hiperosmolar, com uma glicemia que deu lá no glicosímetro high, ou seja, acima de 500. E se você lembrar da fórmula da osmolaridade, que eu acabei de te passar, a glicose está lá, dividida por 18. Então, ela também é um componente da osmolaridade. E na hora que eu elevo essa glicose, eu aumento a osmolaridade. Então, eu aumentei a osmolaridade, então, por isso, ela está alta, por conta da hiperglicemia. E nesse cenário, com a hiperglicemia, o que eu faço? Eu pego o líquido do intracelular e jogo para o extracelular. E acabo diluindo o meu sódio. Então, por isso que eu tenho uma situação de hiponatremia. Fora, pessoal, que nesses cenários de manitol, sorbitol, glicerol, eles também funcionam de uma forma ou de outra, expoliando em algum grau o paciente. Isso também faz com que ele aumente a osmolaridade. O cenário de contraste também existe, mas é um mecanismo um pouco mais específico, que vale a pena nesse momento só citar. No cenário da hiponatremia hipotônica, ou seja, a hiponatremia com osmolaridade baixa, a gente tem que olhar para o estado volêmico do nosso paciente. Por quê? Porque a partir do estado volêmico, eu vou ter algumas causas diferentes. Por exemplo, se eu estou numa situação de hiponatremia hipotônica com o meu paciente euvolêmico, eu posso pensar na síndrome da liberação inapropriada do ADH, que é a SIAD, que a gente vai falar mais lá na frente, na hiponatremia do pós-operatório, no hipotireoidismo, ou no cenário de polidipsia psicogênica, ou seja, a hiponatremia mais clássica que a gente olha hoje em dia é a hipervolêmica. É uma hiponatremia muito comum no dia a dia das enfermarias. É o teu paciente que está com estado edematoso. É um cardiopata, por exemplo, com a ICC, um hepatopata, porque esse paciente, na maioria das vezes, ele está desproteinizado e ele acaba perdendo, assim como o hepatopata, o nefrótico e o renal crônico também, eles têm uma situação de ter uma perda da pressão oncótica natural pela desproteinização característica, e com isso ele acaba tendo um edema generalizado em alguns casos, uma facilidade para ter edema, e com hipervolemia na maioria das vezes, porque são pacientes que têm dificuldade em
digamos assim, colocar para frente, seja por um distúrbio renal, seja por um distúrbio cardíaco, a quantidade de líquido que eles circulam durante um determinado período de tempo. Então, isso aqui é muito comum. O paciente bem, digamos assim, inchado, você está lá com o paciente anasarcado e ele tem a famosa hiponatremia, que a gente pode chamar assim, entre aspas, de dilucional. E no cenário do paciente hipovolêmico, essa hiponatremia, a gente precisa ter uma certa criticidade. Por quê? Porque quando a gente olha um paciente desidratado, a primeira coisa que a gente pensa é assim, poxa, mas não era para ele estar hipernatrêmico, Felipe? Já que você falou que a hiponatremia, quando você tem hiponatremia, você, na verdade, está olhando um distúrbio do movimento da água no teu organismo. Então, quer dizer que se o sódio está baixo, quer dizer que tem muito líquido e esse líquido está fazendo o sódio diluir. Nem sempre. Por exemplo, quando eu tenho um paciente hipovolêmico com sódio urinário alto, isso pode representar perda renal. Ou seja, alguma coisa está fazendo ele perder sódio lá embaixo, seja diurético, seja inibidor de ECA, que a gente pode falar no diurético, no caso, tiazídico, algum nefropata, então alguma doença a nível de túbulo, alguma deficiência de mineralocorticoides ou a própria síndrome perdedora de sal cerebral, pela liberação do peptídeo natriurético cerebral, promove o que a gente chama de natriurese. Então, o paciente desidrata, que ele vai perder sódio de forma renal e, com isso, esse paciente vai também expoliar água. Então, ele perde os dois juntos, perde sódio e perde água. Existe um outro cenário, que é o cenário de hiponatremia hipotônica num paciente hipovolêmico, quando isso envolve perdas extrarrenais. Quando isso envolve perdas extrarrenais, pode estar associado a um cenário de desidratação, diarreia ou vômitos. É como se o teu organismo ele vai estar com sódio urinário baixo porque ele está tentando reter ao máximo. Mas isso não tem sido suficiente. Pressão psicológica. A Polícia Civil afirma que nenhuma linha de investigação está descartada, mas que Angra dos Reis não tem histórico de atuação de piratas. Cristiane Nogueira e Leonardo. Opa, que tinha mutado também o meu microfone aqui. Só ver se está tudo ok aqui. Certo. E aí, como que a gente vai caracterizar a hiponatremia quanto ao quadro clínico? Ela é assintomática, na maioria das vezes, isso ocorre até a concentração de 125 mEq por litro, mas tem muito mais a ver com a sua velocidade de instalação do que necessariamente o valor. Então, se é uma hiponatremia que acontece, uma variação que acontece muito rápido, isso tende a traduzir em sintomas até de forma mais rápida ao paciente. Se o paciente tem já uma perda crônica, ele vai se adaptando. Então, às vezes, a gente recebe nas emergências um paciente com 115 de sódio, conversando, sem qualquer tipo de alteração. E quando a gente falar de hiponatremia, eu quero que vocês pensem assim, neurológico. Pensou em sódio de forma geral? Pense em neurológico. Sódio neurológico. Por quê? Porque as alterações do sódio, elas vão promover, nos casos mais graves, alterações neurológicas, que é o que vão dar a dica para a gente que aquele quadro de hiponatremia pode ser grave ou só moderado. Eles podem começar de forma inespecífica, mas a maioria deles, nos casos mais graves, vão ser primariamente neurológicos. E como eu falei para vocês, eles vão estar muito mais relacionados à rapidez nessa mudança da concentração plasmática do sódio do que necessariamente pelo valor em si. Olha lá os sintomas: letargia, apatia, desorientação, câimbras musculares podem ocorrer, náuseas e agitação. E em casos mais graves, esse paciente pode chegar a ter reflexo profundo deprimido, padrão respiratório irregular do tipo Chine-Stokes e até mesmo desenvolver convulsões, o que é um quadro muito comum da gente ter esse tipo de apresentação numa hiponatremia mais grave. Então, já tive casos de hiponatremia recorrente que não foi adequadamente tratada, no qual eu acabei enfrentando convulsões ali já na emergência de um paciente. Precisou resolver o sódio para que a gente tivesse uma resolução sintomática. E aqui tem um diagnóstico diferencial muito legal, pessoal, que mais do que saber todas aquelas classificações que eu mostrei para vocês, é entender assim, quando que a hiponatremia
ela está sendo por um excesso de água, que é tão popular hiponatremia dilucional, e quando que ela é real, ou seja, eu estou perdendo sódio de algum lugar, seja ali por algum medicamento, seja ali por algum problema no meu túbulo renal, ou seja porque eu tenho alguma síndrome cerebral que está fazendo eu perder aquele sódio. Olha que interessante. Dá uma olhada aqui para o paciente com hiponatremia dilucional. Esse cara, ele não pode estar desidratado. Ele vai ter o quê? Pressão arterial normal, ele vai ter um pulso normal. Olha como é que está a pele dele, normal úmida, mucosa úmida, tá? E o edema, às vezes, poxa, isso aqui, claro que é uma hiponatremia dilucional. Não tem porquê eu repor esse sódio. E bem aqui é o grande ponto que eu quero chamar a atenção de vocês. No dia a dia clínico, é muito comum a gente se deparar o quê? Com as pessoas tratando o laboratório. Isso não pode acontecer com vocês. Então, se eu tenho uma alteração de sódio, e nesse exato momento eu identifico que o paciente, na verdade, ele está anasarcado, ou seja, ele tem um excesso de água, o meu tratamento vai ser o quê? Tirar esse excesso de água para poder recuperar o sódio. E não tentar repor o sódio desse meu paciente. Se eu fizer isso, eu estou, na verdade, talvez até perpetuando o excesso de água, porque vai ser mais volume infundido, e não vou resolver o problema base. Agora, existe também uma situação que é de depleção de sódio, onde eu tenho uma hiponatremia real. E na maioria das vezes o que está ocorrendo é que eu estou perdendo sódio junto com a água. Então esse paciente ele vai ter hematócrito elevado porque ele está hemoconcentrado. Ele vai ter pressão arterial geralmente baixa porque ele perdeu líquido. Olha aqui o cenário dele, geralmente é um sinal de desidratação, urina pouca e concentrada. Então, quando você olhar para a hiponatremia do teu paciente, você já pode ter alguma dica ali se ele está perdendo sódio por algum problema, é o cara que vai estar perdendo sódio e água junto porque tem algo induzindo, seja algo lá em cima, no sistema neurológico, alterando a cascata hormonal dele, seja por algum medicamento ou por algum problema renal. Ou se aquela hiponatremia é só porque ele tem excesso de água. Então, esse quadro aqui talvez seja um dos quadros mais interessantes que te remetem às dúvidas do dia a dia na prática entre o diagnóstico diferencial das hiponatremias. E nesse contexto, olha que interessante, eu separei aqui duas condições bem legais: síndrome cerebral perdedora de sal, síndrome da secreção inapropriada de ADH, SIAD. Primeiro ponto é esse. Se você tem síndrome cerebral perdedora de sal, você espera um paciente hipovolêmico. Isso acontece no paciente neurocrítico que tem alguma perturbação na produção do peptídeo cerebral natriurético e, com isso, ele induz uma perda de sódio urinário e isso acaba levando água junto, tá? E eu tenho uma osmolaridade urinária alta. Aquele meu sódio urinário que eu vou pedir, ele estará acima de 20. Se eu tenho uma situação de síndrome da secreção inapropriada de ADH, geralmente eu encontro em distúrbio do sistema nervoso central, neoplasias ou cenário pós-operatório, principalmente daquela região ali hipofisária, ou às vezes distúrbios pulmonares com situações paraneoplásicas e também drogas. Então, no cenário da SIAD, da síndrome da secreção inapropriada de ADH, o meu sódio urinário ele pode estar baixo ou alto. E a osmolaridade plasmática ela é baixa, porque esse paciente, na maioria das vezes, ele estará diluído. Então, quando eu tenho uma secreção inapropriada de ADH, eu tenho o que a gente chama de antidiurese, e com a antidiurese, pelo excesso dele, então pelo excesso, eu acabo acumulando muito mais líquido no ambiente extracelular, não tenho perda de água livre, isso leva à hiponatremia, por uma secreção inapropriada do ADH. Então, a grande dica para saber quem é quem no jogo do bicho diante de uma hiponatremia, se você tem dois pacientes com distúrbio neurológico, é olhar para o estado volêmico dele. O sódio urinário ajuda bastante. Sódio urinário muito alto já vai falar a favor de síndrome cerebral perdedora de sal, mas o estado volêmico dele fala também muito para a gente. Qual é o tratamento? O tratamento é o suporte clínico e tratar a causa base. Então, a causa base ela é fundamental, pessoal. Não adianta, como eu falei para vocês, você tentar repor o sódio de todo mundo. Chegar e falar assim, esse paciente aqui, doutor, veio com sódio de 110. Tá bom, deixa eu só preparar aqui logo a solução da reposição. Não, você tem que identificar qual é a causa. Se ela é dilucional
ou se, na verdade, nós estamos lidando com um cenário onde eu estou perdendo sal por qualquer outro motivo. E isso vai mudar a forma como eu trato. Aumentar o sódio sérico é importante, mas com muita cautela, e a gente tem algumas fórmulas para isso. Existe também nas causas edematosas o que é a restrição hídrica, que você pode fazer associado ou não à furosemida, que é o diurético de alça. Inclusive, aí já uma dica para vocês, um dos efeitos que os diuréticos de alça, que a furosemida promove, é justamente pela maior perda de água livre que o diurético induz, o aumento do sódio. Então, se o paciente está com uma hiponatremia dilucional, na verdade, eu tenho que restringir que ele receba mais líquido. Se é um paciente entubado, sedado, eu tenho que reduzir as diluições de droga, reduzir o aporte hídrico dele, promover um balanço hídrico negativo, e quem pode me ajudar é um diurético. E com isso eu reduzo o edema, eu perco a água livre e aumento o meu nível plasmático. Em pacientes desidratados, eu tenho que resolver essa desidratação, naquele cenário que eu te falei, onde ele está perdendo sódio e a água vai junto, por algum outro motivo. E uma das complicações mais temidas é a síndrome da desmielinização osmótica, que também é conhecida como mielinólise pontina. Veja só, a mielinólise pontina, ela vai ocorrer no cenário onde eu corrijo de forma muito rápida o valor do sódio do meu paciente. Então, existem algumas disfunções, nesse caso, que surgem, neurológicas. Elas, na maioria das vezes, são, pessoal, irreversíveis. Então, o teu paciente vai ficar com disfagia, paraparesia, às vezes uma paralisia pseudobulbar, que eu já vi acontecer, e ele pode levá-lo até a morte. E isso vai ocorrer pela desmielinização osmótica. E veja só, você corrige hoje, mas os sintomas só vão se manifestar 7 dias depois, na maioria das vezes. 2 a 6 dias é o que está no livro, mas geralmente a gente olha uma semana depois o paciente manifestando toda essa cascata neurológica. E lá atrás, ou num passado muito recente, ele teve uma história de hiponatremia e que foi corrigido o sódio, dá uma olhada. Dá uma olhada porque se esse sódio variou, eu vou já mostrar para vocês, fora do limite de segurança, você pode ter feito o que a gente chama de mielinólise pontina. Por quê? Porque o nosso cérebro normal, meus amigos, com osmolaridade normal, quando eu tenho, por exemplo, um excesso de água livre que entra nele, o meu cérebro é muito esperto, a minha célula neuronal ela é muito esperta. Ela se adapta de forma rápida a fazer o quê? A perder sódio, a perder potássio, justamente para promover uma saída de água. Porque se ele tem um cenário de baixa osmolaridade, ele quer recuperar rapidamente. E o que acontece quando você chega num meio que tem baixa osmolaridade e já está adaptado e coloca, digamos assim, uma elevada carga de sódio? Então você chega, a célula já está adaptada, já entendeu que ela está no cenário de baixa osmolaridade, porque eu perdi sódio, e de repente eu chego e aumento muito a concentração do meio extracelular. De repente, dentro da célula, está tranquilo, está até mais diluído. E fora da célula, ficou concentrado. O que vai ocorrer com a água? Ela vai caminhar do meio mais diluído para o menos diluído, ou seja, do meio menos concentrado, que nesse momento se tornou um ambiente intracelular, para o meio mais concentrado, à medida que você encheu ele de sódio de forma rápida. E aí o que o organismo vai fazer? Vai puxar a água de dentro do meio intracelular, que já estava adaptado, para o meio extracelular. E nesse movimento vai ocorrer lesão celular, vai ocorrer a desmielinização. Então, por isso que a gente tem que respeitar os limites de segurança e entender que repor sódio ele pode ser tão deletério quanto perpetuar uma hiponatremia. Então, muita atenção na velocidade que você vai repor por conta desse problema. Inclusive, uma outra coisa interessante da mielinólise contínua é que se esse teu paciente ele abre o quadro de mielinólise contínua, às vezes ainda nem apareceu na ressonância, são lesões muito características. E isso só vai aparecer com o tempo. Então, alto grau de suspeição em pacientes que abrem quadros neurológicos de instalação não tão súbita, mas também não tão insidiosa, onde houve uma correção de sódio lá atrás de forma inadvertida. Qual que é a conduta terapêutica, meus amigos? É o seguinte.
nós temos que, como, digamos assim, limiar de segurança, variar o sódio, né, o delta máximo de variação do sódio, em 12 mEq em 24 horas, variando de 0,5 a 1 mEq litro por hora. A mudança no sódio sérico é um dos primeiros itens que vocês vão ter que calcular para poder colocar na fórmula da terapia. Então, entenda, a minha variação do meu sódio máxima que eu posso ter é de 12 mEq, mas você pode escolher se você quer variar em 24 horas. Não, de repente, eu estou ali com um paciente, ele chegou para mim com sódio de 120, sintomático. Cara, eu não quero botar ele 132 amanhã, não. Acho que se eu jogar ali primeiro para 128, eu fico mais tranquilo. E eu quero tateando essa variação do sódio. Então, você pode calcular essa variação máxima do sódio e desejar para aquele paciente um valor de 8, por exemplo. Vai depender de ti. Mas, para isso, a gente precisa calcular a mudança no sódio sérico, que vai ser o sódio infundido menos o sódio sérico pela água corporal mais 1. Felipe, que história é essa da água corporal mais 1? Para isso, a gente tem que recorrer a essa tabelinha bem aqui. Fica comigo, hein? Não te perde na sua parte. Homens abaixo de 65 anos é peso vezes 0,6. Homens idosos, peso vezes 0,5. Mulher abaixo de 65, peso vezes 0,5. E mulher acima de 65, peso vezes 0,45. Então, vamos supor que eu esteja lidando com um paciente de 70 anos. Ele vai cair bem aqui. E a água corporal total dele, se ele tiver, por exemplo, 70 quilos, vai ser 70 vezes 0,5. Como que eu sei qual é o sódio infundido? Pessoal, para isso eu tenho que recorrer e saber qual é a quantidade de sódio em cada uma das soluções. A gente vai fazer a nossa reposição com salina a 3%, que eu vou já ensinar vocês a montar. Então, eu tenho uma quantidade de sódio de 513 nessa salina, em mEq por litro. Beleza. Vai ficar mais interessante agora. Sabe por quê? Eu vou dar para vocês um modelo de prescrição. Lembra dos itens que eu te falei? Variação máxima do sódio 24 horas, 12. Mudança no sódio sérico. Ah, beleza. É sódio infundido menos sódio sérico, dividido por água corporal mais 1. Como o Felipe falou que para calcular água corporal, eu preciso ver a idade, o sexo e o peso. Beleza. Então, eu vou atrás disso. E para saber o sódio infundido, eu só preciso saber que na solução de salina 3%, que é a solução que eu vou ajudar vocês a montar, eu tenho 513. Então, vamos aqui para a fórmula. Então, paciente feminino, 64 anos, sem comorbidades, tá? Teve rebaixamento do nível de consciência e um sódio de 112. Olha lá, pessoal, 112. Vamos calcular a água corporal dela. Então, para a idade, para o sexo, e com esse peso, eu tenho uma água corporal de 34,5. Vem cá, qual é a solução que eu quero? Pô, eu quero a solução de sódio de 500, de NaCl a 3%. Então, eu sei que tem 513 mEq por litro. Beleza. Então, eu vou jogar isso na fórmula. O sódio infundido é 513, menos 112, que é o sódio lá que eu tenho, dividido por 34,5 mais 1. Isso mostrou que a variação estimada de sódio, que se altera com 1 litro dessa minha solução aqui de NaCl a 3%, é de 11,29. Beleza. Então, quer dizer que eu vou fazer só uma regra de 3. Se 1 litro da solução de salina 3% para esse paciente, porque nós acabamos de calcular levando em conta a água corporal total dele, faz variar em 11,29, em X, quanto que faz variar 12 mEq, que é o meu patamar de segurança? 1,062 ml. Ah, Felipe, e aquele exemplo que você deu, que você só queria variar 8? Beleza, só coloque aqui 8 na regra de 3. Eu só preciso chegar com a água corporal total dele, com o sódio a ser infundido, menos o sódio sérico do momento, enquanto que 1 litro da solução que eu escolhi para repor, no caso, a solução salina 3%, vai provocar. Com isso, eu descubro qualquer outra quantidade, a depender da variação que eu desejo. E como que eu preparo esse bendito sódio a 3%, pessoal? É o seguinte, o sódio a 3%, ele entra na proporção de 1:9, de cloreto de sódio a 20% e cloreto de sódio a 0,9, o popular soro fisiológico. Então, quando eu for prescrever para esse paciente
em 24 horas de infusão, uma reposição de sódio, eu vou fazer o seguinte, eu vou montar minha solução de 3%, sabe como? Eu pego cloreto de sódio a 20, pego 50 e diluo em 450 de soro fisiológico a 0,9. Estou respeitando 1 para 9, está aí a proporção. Então, isso aqui, pessoal, é como eu faço para montar na prática um soro a 3%. Felipe, vamos repor o sódio. Beleza, já coloca aí para mim 50 de cloreto de sódio a 20, com 450 de soro fisiológico. Aí, quanto que eu vou dar em 24 horas, se vai ser 1 litro, se vai ser só 800 ml, se vai ser só 600 ml, ou se eu quero, de repente, respeitando o limite de mEq por hora, que é de 0,5 a 1 mEq por hora, e de 12 mEq por dia, se eu quero fazer isso em um tempo menor, é só eu vou ajustar a vazão e quanto que eu vou infundir nessas 24 horas. Mas por que eu estou chegando e mostrando isso tudo aqui, explicando para vocês? Porque hoje, você pode até esse modelo de prescrição, até isso para mim ficar um pouco mais medular. Hoje em dia até já de cabeça. E o seguinte, olha só, se o paciente está com uma hiponatremia grave, sódio abaixo de 125, e ele está assintomático, primeiro vai fazer uma avaliação diagnóstica. Não vai lá logo de cara tratando essa hiponatremia. Entende primeiro. Hiponatremia sintomática, ela não demanda tratamento. Ela demanda investigação e acompanhamento. Então, vai lá. Poxa, Felipe, é uma idosa que chegou com 119 de sódio, mas está super bem. Vem cá, o que ela toma? Faz uso de tiazídico. Usa tiazídico já há um tempão. Então, é por isso que ela está com esse valor tão baixo. Ela se adaptou e não tem sintoma. E aí, vamos repor? Olha, não. Eu sugiro tirar o tiazídico, acompanhar, ver como é que ela vai evoluir. E se ela evoluir algum sintoma, a gente repõe. Se não, a gente acompanha aqui em um breve momento intra-hospitalar e suspende o tiazídico e vê como que esses níveis de sódio vão se recuperar. Até porque repor sódio não é simples como hidratar um paciente, né? Você tem aqueles riscos. Então, tem que ter esses cuidados. Então, aqui desse quadro, já falei algumas outras coisas, mas era só para ressaltar essa questão do paciente assintomático. Na hipernatremia. A hipernatremia é menos frequente do que a hiponatremia. E ela envolve situações onde eu tenho um sódio plasmático acima de 145. A principal etiologia é a perda aquosa, a perda de água livre. Ou então, você tem um ganho ou retenção de sódio. Ou em situações onde você perde os dois, só que você perde mais água livre. E com isso você acaba tendo uma maior quantidade de sódio ficando. Então, como eu falei para vocês lá na hiponatremia, aqui na hipernatremia não é diferente. A mudança da água livre é que vai determinar. Então, vamos dizer, um paciente que espolhou bastante, desidratou, ele pode ter uma desidratação hipernatrêmica. Principais causas, furosemia, como eu falei para vocês, principalmente por conta da espoliação de água livre. Em cenários onde o paciente usa lítio, anfotericina B, é importante ter atenção com a hipernatremia. Diurese osmótica por hiperglicemia, que é o paciente que tem hiperglicemias mantidas, e o que acontece? Ele faz glicosúria e ele acaba fazendo também uma poliúria. Esse paciente vai desidratar e, com isso, ele acaba perdendo água livre e aumenta o sódio. Doença renal intrínseca, fase poliúrica da necrose tubular aguda, ou qualquer outro cenário que faça desidratação, vômito, diarreia, fístula, sonda nasogástrica em aspiração, o paciente acaba desidratando, uma sonda nasogástrica de alto débito, isso pode levar a uma hipernatremia. E que na maioria das vezes a resposta aqui não é usar, por exemplo, uma solução diluída, é corrigir a desidratação. Grandes queimadas também, muito interessantes, superfície corpórea queimada em grandes extensões, pega tórax anterior, ou pega um membro inferior inteiro, ele vai ter uma perda insensível muito grande. É um paciente que a gente capricha na hidratação de manutenção, já na expansão volêmica inicial, justamente para ele não ter essas alterações relacionadas à desidratação. Quadro clínico. O que eu te falei é a mesma coisa. Falou em sódio, lembra de neuro. Falou em sódio, lembra de neurológico. O paciente com hipernatremia ele pode ter agitação, letargia,
ele pode evoluir, em casos mais graves, para o coma, e antes de chegar a esse ponto, ele pode ter confusão, alucinação, entre outros cenários neurológicos. A hipernatremia aguda ela é muito mais grave do que a crônica, porque ela fala a mesma coisa do que eu acabei de falar para vocês na hiponatremia. A velocidade de instalação ela é pior, muito mais do que o valor absoluto. Se ela muda de forma muito rápida, isso leva a uma maior alteração de volume extra e intracelular. Isso promove maior alteração na dinâmica neurológica do teu paciente, à medida que isso altera a dinâmica neuronal. Então, isso pode te levar a maior número de sintomas neurológicos. E quando eu tenho algo mais crônico em relação ao sódio, eu dou tempo para que minhas células se adaptem. Importante a gente analisar se essa hipernatremia desse paciente é porque ele tem um Alzheimer avançado e, com isso, ele não reclama quando sente sede. E, como ele não tem gastrostonia, o aporte hídrico é a gente que oferta. Ele já tem uma disfagia grande e, com isso, ele não bebe tanta água. Aí ele chega lá hipernatrêmico para ti. Pacientes com doença grave, como sepsis, pneumonia, também podem cursar com hipernatremia, geralmente associado à desidratação intracelular. E, principalmente, esse cara bem aqui. Se lá na hiponatremia a gente falava em síndrome perdedora de sal e o CIAD, a gente está falando aqui do diabetes insípidos. Então, olhou o sódio alto, a gente pensa, diabetes insípidos. Ele pode ser central, quando eu tenho uma redução do ADH, ou ele pode ser nefrogênico, quando eu tenho uma incapacidade de concentrar a urina. Olha para cá. Com diabetes insípidos, o que vai te chamar a tua atenção é o seguinte: rapaz, o sódio desse paciente subiu, esse paciente está hipernatrêmico. Se esse paciente está hipernatrêmico, já olho para a diurese dele. Vem cá, quanto é que ele está urinando? Não, Felipe, esse cara urinou, foi 6 litros de ontem para hoje. Opa, isso já te chama a atenção. Só que ele não está urinando amarelo, não, já está urinando transparente. Ele tem uma densidade urinária diminuída. E ele tem uma osmolaridade urinária baixa, ou seja, essa diurese dele está muito clara. É uma diurese que começa a ficar ali quase que límpida. Isso é a diurese do diabetes insípidos. Na central, quando o problema é central, ocorre destruição de células do hipotálamo ou hipófise. A gente vai já ver algumas causas. Quando essa destruição é total, não há qualquer produção do hormônio antidiurético. E se não tem hormônio antidiurético, atinge esses valores aí de 6 a 8 litros por dia. Parcial, produção deficiente. O nefrogênico, na verdade, você não tem nenhum problema com a produção da ADH. Nenhum problema. O teu problema aqui é porque o teu rim não consegue mais responder a ele. É o que a gente chama de diabetes insípidos nefrogênico. Pode ser hereditário ou adquirido. Por exemplo, o insípido central. Congênito, ele é congênito. O adquirido, que isso aqui ocorre bastante nesses cenários aqui, ó. Pós-operatório de tumor hipofisário ou próprio tumor hipofisário. Acontece muito, paciente evolui com diabetes insípidos. Pacientes com cenário de hipóxia, que acabam fazendo necrose hipofisária, né? Hipóxia grave, meningite, aneurisma. E um outro cenário que ocorre bastante no diabetes insípido central é justamente o paciente com morte encefálica. Né? Então, o paciente com morte encefálica, ele tem distúrbio hipotalâmico hipofisário, não há produção de ADH e ele acaba evoluindo com diabetes insípido. Se você não cuidar, ele, em morte cefálica, faz uma hipernatremia grave e você não consegue aproveitar nenhum tipo de doação. Então, diabetes insípidos, o manejo do potencial doador, ele é algo que é tratado ativamente. Eu diria que quase 99,9% dos pacientes com ME evoluem para diabetes insípidos. O nefrogênico pode ser por uma deficiência de receptor V2, que são os receptores da vasopressina no rim, ou de canais de aquaporina. E a vasopressina, para quem não sabe, ela é o próprio ADH. Então, hormônio antidiurético ou vasopressina, na verdade, é tudo a mesma coisa, ou adquirido. Então, diabetes insípido nefrogênico pode ser, eu posso desenvolver por ação de drogas. Então, lítio, anfotericina B, isso é o mecanismo onde eu tenho hipernatremia nesses cenários.
Pacientes com doença renal crônica, como, por exemplo, amiloidose, Sjögren e anemia falciforme, também podem desenvolver diabetes insípidos nefrogênicos. Qual é o tratamento? Tratar a causa básica. O objetivo básico para isso é hidratar o teu paciente e manter a volemia. E sempre tentar corrigir a instabilidade hemodinâmica e o estado volêmico antes, de fato, de querer fazer, por exemplo, uma solução diluída para o paciente, um sódio a 0,45, no sentido de entregar uma solução mais hipotônica para ele reduzir o sódio. Porque de nada adianta. Se você não hidrata bem o paciente, se você não corrige o motivo da instabilidade hemodinâmica, isso daí vai se perpetuar e você não vai conseguir resolver o problema base. E, novamente, não permita redução nem rápida, nem brusca do sódio. Então, trate a doença primária. E se esse teu paciente estiver instável, você vai estabilizar a primeira hemodinâmica dele. E olha só o que nós vamos fazer. Nós vamos hidratá-lo com sódio a 0,45. E eu quero que você se lembre lá daquela tabelinha que eu te mostrei, sódio. Então, lá atrás, o que a gente fez lá na hiponatremia? Lembra? Eu mandei você pegar 50 ml de cloreto de sódio a 20% e diluir para 450 de soro fisiológico, 0,9. Com isso, a gente fez uma solução mais concentrada. Soro, cloreto de sódio a 3%, soro a 3%. Agora eu quero diluir. Então, sabe o que eu vou fazer para preparar uma solução a 0,45? Eu vou pegar 250 de soro fisiológico e diluir com água livre, que é a água destilada. Então, a água destilada, 250 de soro fisiológico com 250 de água destilada, eu vou ter o que a gente chama de soro a 45%. Dá até para fazer isso aqui também, pegar água destilada a 490 ml e colocar uma ampolinha de soro de cloreto de sódio a 20%, mas a gente usa de forma mais rotineira essa aqui que está em vermelho. E aí, Felipe, eu também tenho que lembrar que se esse paciente tiver com sonda, eu posso colocar água livre pela sonda. Água mesmo, porque isso vai também promover uma diluição do meio extracelular dele, que com certeza está concentrado. Então, eu vou aplicar a mesma fórmula. Qual é a fórmula? É a mesma, é o mesmo raciocínio, pessoal, porque eu vou ter variação de sódio. Só que agora eu quero reduzir para menos, né? Lá eu reduzi para mais. Então, é a mesma forma. Eu vou pegar o sódio infundido. Qual é o sódio infundido da solução de NaCl a 0,45? 77. Lá na de NaCl a 3% era 513. Vou diminuir de 168, por quê? Porque esse sódio é de uma paciente de 64 anos que tem alteração neurológica com 69 quilos. Isso vai dar uma água corporal total de 34,5. Quando eu somo mais um, no total eu vou ter 2,56 de variação negativa. Então, 1 litro da solução que eu decidi utilizar, que é de NaCl a 0,45, vai variar para menos o meu sódio em menos 2,56. Então, beleza. Se eu quero fazer ele variar 12 mEq por litro, tranquilo. Basta eu jogar aqui na fórmula e o que eu vou ter? 4,5 litros da solução de 0,45. E aí, para eu corrigir isso em 24 horas, basta eu colocar em bomba a 188 ml/hora, se eu quiser uma correção de 12. Na maioria das vezes, a gente corrige mais devagar. Aqui a gente partiu de um sódio bem alto. Eu não costumo fazer uma variação logo de 12, tento botar ali 8, geralmente, ainda mais se for bem agudo. Mas basta eu jogar aqui na fórmula, que a gente fez com 12, mais para fins de idade, né? Mas você pode fazer com o volume que você quiser. Eu geralmente nunca coloco 12 de cara, porque eu tento dar uma brecha, né? Vai que por algum motivo infundiu um pouco mais, ou alguém deixou de checar, e por aí vai. E uma dica que eu dou para vocês é o seguinte: toda vez que você fizer uma reposição de sódio, eu sempre deixo o sódio de controle enquanto ela está correndo, justamente para prevenir que por algum motivo, por exemplo, você está repondo o sódio, o paciente está hiponatrêmico, e aí você começa a reposição. Porque esse paciente, digamos assim, ele tinha até conseguido com o diurético melhorar, mas não saía daquilo. Você resolveu repor o sódio. Só que, se você repõe o sódio e só olha nas próximas 24 horas, às vezes você fica ali no escuro. Será que nesse meio termo, esse paciente ele não pode ter perdido um pouco mais de água livre, o sódio subiu e juntou com o meu, que eu já tinha dado, e com isso esse sódio subiu além dos 12 mEq que eu
me preparei para fazer para ele. Então, por isso que é bom colocar um sódio de controle de 4 em 4 horas durante a reposição ou de 6 em 6 horas. É salutar, tanto para hiponatremia quanto para hipernatremia. Aí, na minha prescrição, eu costumo escrever, né? Então, dosar sódio, né, a cada 4 horas, a cada 6 horas, e eu informo assim, variação máxima permitida naquele intervalo. Então, você calcula, né, 1 mEq por hora, quanto que ele pode variar naquele intervalo de coleta. Então, se variar mais do que tanto, pausar a reposição, porque eu estou saindo do limiar de segurança. Então, sódio, repor sódio, tem que envolver esses cuidados para evitar a desmielinização osmótica, e tudo que eu estou passando para vocês seria, assim, o padrão ouro do cuidado. Deixar o sódio de controle, fazer o cálculo de forma adequada, ter em mente o limite de segurança, não colocar o limite máximo já de cara, porque a gente não sabe o que pode acontecer se alguém vai lá e sem querer abriu, achando que era uma expansão e acabou fazendo uma hidratação mais rápida. Enfim, você tem que proteger a tua prescrição desses pormenores. Mas isso é o que a gente faz na prática. E aí, além da demanda venosa, você pode deixar, geralmente a gente faz isso aqui mesmo, sabe? Deixa 150 ml de 4 em 4, isso vai dar 900 a 1,2 litro de água livre por sonda. Você pode fazer isso tranquilo, além da demanda venosa, que vai te ajudar na redução desse sódio. Se você coloca o controle, então, você vai dormir muito mais tranquilo em relação à tua reposição ou à tua correção. Vamos ao potássio, pessoal. O potássio, ele é o segundo eletrólito que a gente vai olhar, que é mais denso também, que a gente, assim como no sódio, vai perder um pouco mais de tempo, porque a gente vai falar bastante dele, porque ele vai acontecer em várias condições diferentes. E pode chegar agora, e no pronto-socorro que vocês estão estagiando, ou quando vocês formarem, um paciente com uma bradiarritmia por uma hipercalemia. Ele é um renal crônico, não dialisou, o potássio subiu, aí você vai precisar saber o que fazer. O potássio é o principal cátion intracelular. Os níveis séricos normais de potássio, pessoal, eles oscilam entre 3,5 a 5. E eu gosto logo de mostrar isso aqui, sabe por quê? Porque o potássio, eu tenho algumas coisas que fazem o potássio sair do meio extracelular e caminhar para o meio intracelular. Então, por exemplo, se eu tenho um cenário onde eu tenho hipercalemia, insulina, estímulos beta-adrenérgicos fazem o potássio sair do extra para o intracelular, reduzindo a concentração sérica de potássio. Enquanto, por exemplo, hipertonicidade, um cenário de acidose metabólica, por exemplo, eu tenho migração do potássio do meio intra para o meio extracelular. Por isso que potássio alto combina com acidose e potássio baixo combina com alcalose. A alcalose faz o potássio entrar, isso reduz o nível dele sérico, e a acidose faz o potássio sair. Isso aumenta o nível dele sérico. Os rins são os principais responsáveis por 90% da excreção diária da sobrecarga de potássio, e ele é necessário para a formação do glicogênio, para a síntese proteica e para a correção do desequilíbrio ácido básico. Legal. Então, o conceito de hipopotassemia ou hipocalemia, como queira, é quando eu tenho potássio abaixo de 3,5, eu chamo isso de hipocalemia leve. Se ele está entre 2,5 e 3 de moderado, e se for grave, abaixo de 2,5. Causas principais: perdas gastrointestinais, ou seja, você acaba expoliando o potássio, uma vez que você tendo diarreia, tendo vômito, você acaba perdendo na tua própria eliminação intestinal, seja alta ou baixa, o potássio. Perdas geniturinárias podem acontecer em distúrbios renais, como acidose tubular renal, ou no próprio uso de diurético, como é com a furosemida, pela atuação dela a nível de alça de N, ou em cenários de desnutrição. A gente pode ter hipocalemia, porque uma das principais fontes de potássio é a nossa dieta. Ou no que eu acabei de falar para vocês no desvio ônico. O paciente desenvolve uma alcalose metabólica, isso é um estímulo que faz o potássio sair do meio extra para o meio intra, e isso faz com que eu reduza a concentração sérica de potássio no meio extracelular, que é o meio que a gente dosa. Sinais e sintomas. Potássio ele tem muito a ver com também sintomas musculares, tá? Fraqueza, parestesia, sintomas gastrointestinais. Então, na UTI, a gente combate muito a hipocalemia, principalmente porque ela pode levar a uma complicação gastrointestinal muito chata de tratar,
que é o ilho adinâmico, ainda mais no pós-operatório. Mas quando vocês lembrarem do potássio, eu quero que vocês se preocupem com cardio, tá? Pensou em potássio, pensa em problema cardíaco, porque é o que pode matar mais rápido, é o que pode te dar problema. Então, é sintoma cardiológico. Então, a arritmia que pode acontecer é o paciente começar a bigeminar. Então, ele começa a fazer extrasístoles frequentes ao eletro, e com isso você pode olhar para os eletrólitos dele e falar, pô, esse cara está cheio de extrasístole, como bigeminismo, o que será que está acontecendo? Vamos ver o eletrólito dele aí. Não tinha arritmia, não. Você vai lá, checa o eletrólito, o potássio está baixo, pode justificar essas alterações. No ECG, o que a gente pode ter? A gente pode ter a onda U. Nesse cenário, tem uma onda T achatada. Então, a hipocalemia, ela achata a onda T. É como, pessoal, se eu estivesse pegando bem aqui, como se fosse um barbante nesse traçado de eletro, e um barbante. Com isso, a onda T achata, com isso, o PR se prolonga, e já dá para perceber que você pode ter cenário de arritmias mais graves, uma vez que eu tenho alargamento de PR, uma vez que começam a aparecer várias extrasístoles e por aí vai. A conduta terapêutica é que a gente repõe, né, o potássio. Então, geralmente, o que a gente faz? 40 a 60 mEq por litro por via venosa, em velocidades não maiores do que 30 a 40 mEq por hora. Pela via oral, a gente pode até fazer. A gente faz no xarope de KCl ou no comprimido, como o Slow K. É ver o que a gente costuma fazer. A gente costuma fazer naquela que está abaixo de 3, abaixo de 2,5. Eu pego, tipo, 3 frascos de KCl a 10%, que é o cloreto de potássio a 10%, e vou diluir ele para 370, né? Isso aqui já vai dar 400 e faço em 3 horas. Isso faz com que eu respeite ali, em média, 30 a 40 mEq por hora. Uma ampolinha de potássio, ela tem 17 mEq, tá? Do potássio, uma ampolinha de KCl. Então, se você tem 17, você faz aí 3 vezes 17, você está fazendo 50 no total, e você colocando ali para correr em 3 horas, você está fazendo quase que 17 mEq por hora, né? Mais ou menos. Então, você está respeitando o limite do potássio nesse cenário. As diluições são muito variáveis, tá, pessoal? Muito variáveis mesmo. E você pode fazer em diluições maiores. Lembrando, algo muito interessante nesse cenário. Quando você faz ele venoso, por via central, você consegue fazer numa concentração um pouco maior. Então, você consegue diluir, por exemplo, você pega 3 frascos e ao invés de fazer para 500, você pode fazer para 250. Então, você pode botar ali, de repente, 2 ampolinhas de potássio com 230. Isso fica para 250, você faz ali em 4 horas, você está tranquilo, você está respeitando não só a concentração que você precisa pela via venosa, como você também está respeitando a velocidade. O interessante é que não existe uma fórmula pronta, tá? E isso você vai ter que usar o seu esquema habitual da reposição de potássio. Essas aqui que eu citei são os habituais para mim. Tem colegas que fazem mais concentrado, tem colegas que fazem mais diluído. O importante é o quê? É você encontrar um esquema que se adeque ao que você imagina como algo que você pode seguir, ou que o teu serviço já segue, e respeitando essa concentração, 40 a 60 mEq por litro por via venosa, numa velocidade não maior do que 30 a 40 mEq hora. A definição de hipercalemia já é potássio acima de 5, hipercalemia leve. 6 a 7, moderada. Acima de 7, hipercalemia grave. As causas principais, injúria renal aguda. Então, injúria renal aguda, acidose metabólica, são condições que elevam o potássio. Lesões por esmagamento de membros, pessoal. Isso aqui é muito importante, porque eu tenho uma ruptura do conteúdo intracelular. Como o potássio ele está rico no meio intracelular, eu acabo jogando muito potássio para o meio extracelular, isso eleva a concentração. Ou se eu tenho um cenário de insuficiência renal e o paciente faz uma grande ingestão de potássio. Sintomas neuromusculares podem acontecer, fraqueza, paralisia ascendente, insuficiência respiratória, mas como eu te falei, lembra do cardio. Então, a parte cardiológica, ela pode
ela é o nosso maior temor no cenário de hipercalemia. À medida que aumenta o potássio, eu já gosto de brincar agora um pouco mais diferente. É como se eu estivesse pegando aqui na onda T, bem aqui onde está a onda T, e à medida que o potássio vai aumentando, eu vou puxando ela, como se fosse um barbante. Olha lá, puxando a onda T para cima. Quando eu puxo a onda T para cima, ela fica muito mais apiculada. Então, onda T apiculada, entenda, é uma das alterações que pode acontecer. Se eu estou puxando esse barbante para cima, esse QRS vai abrir e a onda P vai desaparecer. Eu continuo puxando o barbante para cima, o QRS está alargado. Eu puxo o barbante ainda mais para cima, eu começo a ter alterações grosseiras do segmento do QRS, do segmento ST e da própria onda T, até entrar numa arritmia grave. Geralmente o paciente degenera por uma taquicardia ventricular ou por uma fibrilação ventricular. Então, esse é a alteração do potássio. Lembra? Peguei aqui a T como se fosse um barbante e fui puxando para cima. Ela ficou intensa, o QRS foi alargando e degenerou para uma arritmia grave. Então, potássio mata sim, pessoal. Potássio mata tanto na hipocalemia quanto na hipercalemia pelas alterações realmente cardiológicas. A primeira conduta é estabilizar a membrana celular. Para isso, a gente faz com cálcio, tá? Você vai infundir gluconato de cálcio, é uma ampolinha, 10 ml, para 100 de soro glicosato, você faz em 30 minutos. Esse é o primeiro ponto. Então, na hipercalemia com alteração eletrocardiográfica, eu tento estabilizar minha membrana celular para tentar dirimir os efeitos do potássio aumentado em cima da membrana, em termos de potencial elétrico que o potássio pode alterar nos teus miócitos. Depois eu vou buscar eliminar esse potássio. Eu posso fazer uma resina de troca iônica oral, ele pode tomar meio envelope diluído em 200 de água. Eu posso fazer ele perder potássio, dou furosemida para ele. Já te falei que furosemida faz espoliar potássio pelo seu mecanismo de ação na alça de N. Ou eu coloco ele na diálise, se for um cenário de injúria renal aguda, por exemplo, com potássio alto, faz todo sentido utilizar a diálise. Se ele ainda urina, eu posso estimular a diurese e a espoliação de potássio através da furosemida. Se é um cara que já perdeu o rim, não adianta eu investir em diurético, eu tenho que colocar ele para dialisar, para tentar atuar no que eu estou chamando aqui de eliminação do potássio. Então, eu estabilizo a membrana para evitar com que os efeitos do potássio em cima do potencial elétrico das células cardíacas desencadeia uma arritmia grave imediatamente ou outras alterações. Depois eu vou em busca de medidas para eliminar o potássio, tirar o potássio, seja pela via digestiva, seja através da estimulação renal. Não dá para estimular o rim parou, é injúria renal aguda, coloca esse cara na diálise. E depois eu vou atrás de coisas para redistribuir o potássio. Lembra que eu te falei que a insulina joga o potássio para dentro da célula? Pronto, faz uma solução polarizante. Você não vai dar insulina sozinho, porque se der insulina sozinho, ele vai fazer hipoglicemia, ainda mais se ele não for diabético. Então, você vai fazer uma solução de insulina com glicose, para tentar aproveitar o efeito da insulina sem gerar uma hipoglicemia grave no seu paciente. Então, basta você pegar 10 ampolas de glicose hipertônica, a 50%, diluir para 10 unidades de insulina regular e infundir isso em 30 minutos. Na verdade, é diluir a insulina regular, 10 unidades, para 10 ampolas de glicose hipertônica, faz em 30 minutos. E lembra que o estímulo beta-2 adrenérgico também faz isso. Né? Ele faz com que o potássio ele saia do meio extra e vai para o meio intra. Então, a gente coloca lá para nebulizar com Berotec também. Isso vai ajudar a redistribuir o potássio. Então, vê lá, estou aqui no cenário de hipercalemia. Pô, essa hipercalemia aqui, ela aconteceu num paciente com injúria renal aguda. O nefro já está se preparando para dialisar. Então, beleza, não dá para fazer nada na via digestiva, que eu entubei ele, ainda não tem sono. O que eu posso fazer? Tem alteração eletrocardiográfica? Já faz o gluconato de cálcio. Começa a solução polarizante, coloca ele para nebulizar com beta-2 até o nefro conseguir passar, por exemplo, o catéter de Shire e, com isso, conseguir eliminar agora a vera, o potássio. Eu posso fazer reposição de bicarbonato? Posso, mas a gente faz a reposição de bicarbonato nos cenários de acidose metabólica grave, com bicarbonato baixo e com hipercalemia. Então, a reposição de bicarbonato, ela também vai ajudar no shift do sódio, do potássio para dentro da célula. O bicarbonato ele vai conseguir
redistribuir o potássio. O problema é que a gente só vai deixar o bicarbonato para situações onde eu tenho uma acidose metabólica concomitante. Aí vale a pena utilizar o bicarbonato e não a solução polarizante. Se eu não tenho uma acidose metabólica grave, com pH abaixo de 7,1, beleza, solução polarizante. Se eu tenho, eu já vou de bicarbonato de cálcio. Magnésio, para a gente já passar para os mais rápidos, né? O magnésio, nessa fase final da aula, o segundo cátion intracelular mais abundante, tá? A concentração sérica normal dele vai variar de 1,5 a 2,4. Hipermagnesemia é rara. E geralmente a gente olha isso bem aqui. Insuficiência renal, tá? Ou nesse cenário, a gente coordena uma UTI que é materna, e lá a gente faz muito tratamento de pré-eclâmpsia e eclâmpsia. Então a gente usa o sulfato de magnésio. Então é muito fácil a gente olhar a hipermagnesemia nos nossos pacientes. Pacientes, às vezes, com 5 de magnésio, e a intoxicação por magnésio no tratamento da eclâmpsia, ela é altamente vigiada por nós, quando as nossas gestantes ou puérperas estão fazendo o tratamento da eclâmpsia com sulfato de magnésio. E quais são as manifestações que a gente olha nesse cenário? A gente vai olhar hiporreflexia, depressão respiratória, e também no cenário respiratório, depressão respiratória, hiporreflexia e redução da diurese, que é isso, que é uma das outras causas que a gente pode ter na intoxicação por magnésio, que seria uma manifestação da hipermagnesemia no cenário de tratamento da eclâmpsia. Podem também ocorrer alterações cardiovasculares. Então, magnésio junto com potássio, vocês têm que lembrar das queixas cardíacas, digamos assim. Mas, no cenário neuromuscular, hiporreflexia, depressão respiratória e redução da diurese, é até a tríade, né, da intoxicação do magnésio que a gente busca nas pacientes em tratamento de eclâmpsia. Na hipermagnesemia, pessoal, nosso objetivo vai ser também tentar estabilizar a membrana. Então, a gente faz o gluconato de cálcio, ele é muito mais disponível do que o cloreto, e diurético de alça, furosemida. Em casos refratários, hemodiálise, mas dificilmente chega. Não lembro alguma hipermagnesemia que eu vi que precisou ir para a diálise. Na verdade, a gente com diurético de alça, com suspensão daquele fator que levou ao aumento do magnésio, a gente conseguiu resolver. Tá? Hipomagnesemia, como eu falei também para vocês, lembra muito potássio, né? Então, o paciente ele pode ter desde cenários de arritmia, alterações eletrocardiográficas puras, sem arritmia, e fenômenos neuromusculares e comportamentais. Conduta terapêutica é repor. Então, eu reponho magnésio nos meus pacientes, reponho, claro, principalmente na UTI. E o que a gente faz? Uma dica muito interessante é o seguinte: às vezes você tem um cenário de hipocalemia persistente e você está repondo ali o potássio, ele não melhora. Você não tem diurético de alça, você não tem nada que justifique o potássio baixo. E aí você dosa o magnésio está baixo. Então, enquanto você não repor o pool de magnésio do teu paciente, ele vai perpetuar a hipocalemia pela hipomagnesemia. Então, hipocalemia que não reveste depois de longas reposições, vários dias repondo, sem ter um fator etiológico, já afastou tudo, checa magnésio. Se o magnésio estiver baixo, você vai ter que repor o pool de magnésio para que seu potássio comece a subir com a sua reposição. Você vai repor nos dois, aí você vai ver de fato, quando você estabilizar o magnésio, o potássio começar a subir. Cálcio, pessoal. Cálcio é o seguinte: o cálcio ele vai se manter principalmente no extracelular. E ele vai ser regulado por hormônios como o paratormônico, a vitamina D e a calcitonina, tá? Hipocalcemia a gente considera com cálcio abaixo de 8,5. E em relação ao cálcio ionizado, a gente tem que ver qual é a faixa que o laboratório está propondo, né? Tem laboratório que coloca cálcio ionizado em 4,5 e tem outros que colocam como 1,1. Então, depende muito do que o laboratório está usando. As manifestações neuromusculares e cardiológicas são as principais, e o tratamento da causa de base não deve ser postergado, tá? As principais causas de hipercalcemia, elas vão ser qual? Quando eu tenho um hiperpara primário e secundário, ou seja, o paratormônio, através do seu mecanismo de aumento da reabsorção óssea,
ele faz uma liberação de cálcio para a corrente sanguínea, digamos assim, pela maior intensidade da reabsorção óssea. A insuficiência adrenal, intoxicação por vitamina D, é uma das causas de hipercalcemia, diurético tiazídico e algumas neoplasias. Então, a hipercalcemia maligna é um fenômeno muito comum para quem trata de pacientes oncológicos. Então, um dos hospitais que eu trabalho, um hospital de referência oncológica no estado, e a gente recebe muitos pacientes com tumores sólidos, principalmente, com cenário que o cálcio está subindo por conta da ação tumoral, pessoal. E aí a gente chama de hipercalcemia maligna, porque não é por nenhum distúrbio do eixo PTH, vitamina D e calcitonina, é simplesmente pela ação tumoral. Então, nesse caso, a gente chama de hipercalcemia maligna. Hipocalcemia pode acontecer quando? Quando eu tenho hipoalbuminemia, porque o cálcio ele anda junto com a albumina, uma das suas partes é ionizada, que a gente chama de cálcio iônico, justamente porque ele caminha junto com a albumina. Então, se a albumina cai, o cálcio cai também. A normalidade no sistema PTH, se quem faz o cálcio ser reabsorvido está baixo, que é o PTH, então isso pode levar também à hipocalcemia. A normalidade no sistema de vitamina D e também se eu tenho algum cenário de remoção de cálcio do plasma, tá? Transfusão maciça de sangue citratado também é uma das formas de você ter hipocalcemia, porque o citrato ele é um quelante do cálcio, isso acaba reduzindo a quantidade de cálcio. Então, o paciente que foi submetido, isso aqui é uma dica prática, tá? O paciente foi submetido a uma transfusão extensa. Olha lá, o paciente chegou, choque, politrauma, choque hemorrágico, a gente fez o protocolo para ele de transfusão maciça, em 24 horas ele recebeu 4 concentrados de hemácia, 4 plasmas frescos e 8 unidades de plaqueta. Esse paciente aí, provavelmente, por conta dessa transfusão maciça de hemoderivados, principalmente do concentrado de hemácia, que tem citrato, ele vai quelar cálcio e ele vai fazer hipocalcemia lá na frente. Então, é um eletrólito que a gente sempre acaba repondo nesses pacientes que sofrem, que são submetidos a transfusões maciças. Tá? É um fenômeno clássico, sinais clássicos aí que Chivostec trouxe, eles podem acontecer na hipocalemia. Tá? Eu nunca vi, mas eles são bem característicos na literatura, e por isso que eu trouxe, né? Na verdade, é um espasmo carpopedal que ocorre quando você faz uma insuflação com esfingnomanômetro no teu paciente. Isso é o sinal de Trousseau. E o sinal de Chivostec é quando eu tenho uma contração ipsilateral só por tocar o nervo facial, uma contração ipsilateral aqui da pálpebra, principalmente. Então, esse seria o sinal de Chivostec, esse seria o sinal de Trousseau, muito comum nos pacientes com hipocalcemia. Tratamento da hipercalcemia, pessoal, é hidratar e fazer o cálcio sair. Como que você faz isso? Você dá soro para ele e faz furosemida, para tentar induzir o que a gente chama de caliurese. Então, a primeira medida é essa. Dá o soro e faz ele urinar. Dá o soro e faz ele urinar. Então, hidratação vigorosa com furosemida, para induzir o que a gente chama de caliurese. Não deu certo? Você pode chamar aqui alguém para ajudar a quelar o cálcio. Quem que você chama? Um sal de fosfato. O que a gente usa muito é o ácido zolendrônico, tá? O ácido zolendrônico, que é o Zometa, é o nome popular. Ou pamidronato. Inclusive, eu tive até recentemente uma paciente com uma hipercalcemia refratária, uma hipercalcemia maligna, que a gente teve que fazer o Zometa. Isso aqui a gente faz só, é uma dose, se eu não me engano, é uma vez por semana até, não é todo dia, porque a ação dele é bem prolongada. Ou calcitonina, mas na maioria das vezes o que a gente faz é o Zometa mesmo. Calcitonina a gente pode fazer de 12 em 12, é o Miocalcic. Se ficar refratário, tiver muito sintoma, tem que dialisar o paciente e lembrar de suspender tiazídicos e outras drogas indutoras de hipercalcemia. Na hipocalcemia, infusão lenta, como a gente sempre tem conversado aqui com vocês, a reposição de cálcio ela é feita com gluconato de cálcio a 10%. Isso aqui é só uma sugestão, mas geralmente a gente não faz com estudo aqui não. Eu faço geralmente 2 ampolas para 250 de soro. Então, eu coloco lá 20 ml para 250, para 230, para dar 250 certinho, e faço essa reposição ali
em 2 horas, não precisa ser tão lento assim também. Até mesmo no acesso periférico, não tem tanto problema assim com cálcio como é com o potássio, que é mais vesicante. Vamos então fazer aqui um resumo, chegando aqui 8h30, passando só 10 minutos aí de 1 hora. Sódio, quero que vocês lembrem, neurológico, tá? Cautela na correção. Cautela na correção porque você pode cair no problema da mielinólise pontina, hein? Passou de 12 mEq, aumenta o risco por dia. Síndrome cerebral perdedora de sal e CIAD são as 2 estrelas, as 2 entidades nosológicas da hiponatremia. O que vai diferenciar entre um e o outro é o estado volêmico. Hipovolemia no primeiro, euvolemia no segundo. Diabetes insípido central versus nefrogênico. O diabetes insípido ele é a grande estrela da hipernatremia, digamos assim, como uma condição não tão óbvia. E a gente viu que o central é quando eu tenho algum distúrbio hipotalâmico hipofisário que mexe com o meu ADH, e o nefrogênico é quando eu tenho uma incapacidade do meu rim de responder ao ADH. Então, ele seria a grande estrela. Uma coisa que eu até esqueci de falar para vocês, porque eu não foquei muito no tratamento dessas doenças, porque a gente perderia um tempo grande aqui falando disso, é que quando você está na dúvida, se seu paciente tem um diabetes insípido central, nefrogênico, às vezes o próprio quadro clínico já diz, mas o tratamento é dar para ele um análogo do ADH. Então a gente faz o puff intranasal da desmalpressina, que é o DDAVP. Então o paciente faz um pós-operatório de hipófise, chega lá para mim na UTI, já peguei vários, e ele começa a urinar muito. Eu vou lá e faço o DDAVP nele. Faz hipernatremia, urinando muito. Eu vou lá e coloco o puff intranasal de DDAVP. Se ele respondeu ao DDAVP, beleza, porque ele não tinha ADH. O problema é porque ele não tinha ADH. Eu dei o ADH externo para ele, via puff intranasal, que é a forma como a gente faz. Pô, Felipe, beleza, mas tu deu ADH e não adiantou em nada. Então, provavelmente, ele tem ADH e é o rim dele que não está conseguindo. Então, existe até um teste terapêutico que você pode fazer com a desmalpressina, o DDAVP, para te direcionar se é central nefrogênico, se a causa base não está te levando para um cenário diagnóstico fácil. Potássio, lembra de coração, arritmia. E lembra, se tem alteração eletrocardiográfica, estabiliza a membrana para esse cara não fazer uma arritmia grave e vai tentar tirar esse potássio depois. Fala com o nefro, se tiver que dialisar, faz furosemida se ele tiver rim para urinar. Magnésio, lembra do potássio. O que tu pensar de magnésio, pensa no potássio também. E lembra, repõe estoque de magnésio, porque o magnésio baixo pode perpetuar a hipocalemia. Cálcio, tenta olhar a causa base, lembra do eixo do PTH, cálcio, tireoide, vitamina D, e um detalhe interessante do cálcio é que se você lida com um paciente oncológico, eles podem ter a famosa hipercalcemia maligna. Isso pode te exigir algumas condutas, porque você não vai poder ficar olhando esse cálcio subindo ad eterno, se a neoplasia é algo que você não está conseguindo controlar, principalmente. Ainda mais em cenários avançados, metastáticos, isso é um cenário que pode surgir, você precisa tratar, senão esse paciente vai fazer, por exemplo, uma arritmia. Fósforo, eu deixei aqui só no take home messages, para não ficar falando dele, mas eu queria te lembrar que fósforo ele tem uma intrínseca ligação com fraqueza muscular, tá? Então, fraqueza muscular é algo que o fósforo carrega com ele, tanto que em pacientes nossos que estão na ventilação mecânica, paciente de UTI, a gente sempre mantém um fósforo acima de 2, obrigatório, condição sine qua non, porque ele está associado a fósforo abaixo de 2 a um desmame ventilatório falho, tá? Você pode ter falha de desmame da ventilação, isso não é uma evidência assim, quem tem fósforo abaixo de 2 vai falhar, mas as evidências mostram que hipofosfatemia, fósforo abaixo causa síndrome de realimentação. Ela acontece às vezes na UTI com a gente, paciente que vinha desnutrido, vinha com caquexia, você inicia a nutrição de uma forma muito, digamos assim, rápida, esse paciente pode desenvolver uma hipofosfatemia, hipocalemia, associada ao que a gente chama de síndrome de realimentação. Era isso, pessoal. Muito obrigado. Duas dúvidas que me mandaram aqui no privado foi os vômitos, eles causam mais a hiponatremia ou hipernatremia? E a segunda foi o que é considerado mais grave, se é a hipercalemia ou a hipocalemia, já que as duas têm alteração no ritmo cardíaco. Legal.
excelentes perguntas, vou até sair aqui para poder conversar com vocês melhor. A primeira pergunta, você pode repetir? Os vômitos, eles causam mais hiponatremia ou hipernatremia? Na maioria das vezes, cenário de vômito, o paciente cursa com desidratação, tá? O paciente está vomitando, ele acaba esfoliando, então é mais fácil você olhar um paciente vomitando hipernatrêmico. Agora, assim, para ele estar hipernatrêmico, ele está vomitando bastante, entendeu? Então, tem que ser uma perda de água livre considerável o paciente ter hipernatremia só por conta do vômito. Já vi em cenário de hiperêmese gravídica. O paciente desidratou com hiperêmese gravídica, fez hipernatremia. Então, é muito mais comum você olhar isso. E a outra pergunta, correto? O que é considerado mais grave, se é a hipercalemia ou a hipocalemia, já que as duas têm alteração no ritmo cardíaco? Olha, os dois são bem graves, tá? Os dois são bem graves. E não queira ter hipercalemia nem hipocalemia para manejar. Então, hipercalemia, às vezes é um cenário um pouco mais chato. Por quê? Porque é um paciente que geralmente vem para ti numa condição pior. Então, ele não faz uma hipercalemia tão silenciosa. Geralmente, quem vem para ti com hipercalemia é um renal agudo, que está precisando dialisar, que tu não vai conseguir utilizar, por exemplo, furosemida, entendeu? Então, hipercalemia, às vezes, são cenários que trazem consigo uma gravidade maior. Enquanto a hipocalemia, pode ser, sabe como? Pode ser um paciente teu aqui que está na UTI e você estava fazendo ali furosemida porque ele inchou um pouquinho, não estava urinando bem, e de repente você chegou lá e nos exames da rotina o potássio está de 2 e ele estava só bigeminando. Pô, você olha isso, caramba, olhei, vou lá, vou repor, tranquilo. É uma situação mais tranquila, né? Repor é sempre mais tranquilo do que tirar. Agora, na situação da hipercalemia, ela tende a vir com maior gravidade, porque são situações que vêm consigo com uma maior mortalidade. Então, uma injúria renal aguda dialítica, por exemplo, é uma situação de elevada mortalidade se você não atuar logo. Então, o paciente pode desenvolver uma arritmia porque você ainda não conseguiu tirar o potássio dele através da diálise. Então, eu considero que, pelas condições associadas, a hipercalemia geralmente se apresenta de forma mais complicada para a gente tratar. Entendi. Então, acredito que não tenham ficado mais nenhuma dúvida, mas, novamente, muito obrigada, doutor, por essa aula maravilhosa e pela sua disponibilidade também, como sempre, com a Liga. Nós ficamos muito agradecidos, tá? Pessoal, foi um prazer, estou sempre à disposição, tá bom? Se cuidem. Tchau, tchau. Certo. Tchau, tchau. Boa noite. Gente, o link para emissão dos certificados já está no chat, tá bom?